Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa lição de número 1, nós estamos já no terceiro trimestre deste ano. Nós vamos falar sobre os profetas. Nossa primeira lição, os profetas menores, grandes mensagens em pequenos livros. Irmãos, só uma questão. Profetas menores não é questão que eles eram pequenos de estatura, é uma coisa que intitularam, né, ou colocaram, porque são livros menores, mas isso não quer dizer que são profetas pequenos, né? Até mais uma questão, mas o livro de Daniel não tem tantos capítulos assim, 12 capítulos e tal, mas irmãos, a questão de quantidade de palavras do livro de Daniel é muito grande. O livro de Osés também é um livro grande, tem vários capítulos, né? Mas tem até mais capítulos que o livro de Daniel. Porém, o livro de Daniel, em questão de palavras, tem mais. Mas na questão é o tamanho do livro. Não é que a sua mensagem era pequena, nada disso, irmãos. Deus usou os profetas menores, assim como usou os outros profetas. Mas a diferença é que os profetas maiores, você vê, os livros são muito grandes. O livro de Jeremias, muito grande. Depois tem Lamentações de Jeremias. O livro de Ezequiel também, mas ainda o livro de Jeremias acaba sendo, em quantidade de palavras, maior que o livro de Ezequiel e que o livro de Isaías. O livro de Isaías tem mais capítulos do que o livro de Jeremias. Porém, em quantidade de palavras, o livro de Jeremias acaba sendo maior. Amém? Então, aqui no nosso texto do dia, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, o profeta do Antigo Testamento, existia o ofício de profeta, não como nós entendemos o dom de profecia, mas sim, aqueles homens tinham o ofício de profeta, né? Eles tinham, assim, a sua vocação era ser profeta. Hoje existem muitos que falam, sou profeta, sou profeta, mas isso aí a gente sabe que às vezes não tem nada a ver com nada. Porém, aqui é o ofício de profeta. A nossa síntese. Os profetas eram homens piedosos em épocas de crise e corrupção generalizada. Eles foram um recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. Deus usava os profetas para despertar o povo, para que o povo pudesse vir ao arrependimento, reconhecer a Deus. O profeta chamava aquele povo ao arrependimento, e através dessa chamada, o povo tinha a oportunidade de se arrepender, né? A oportunidade de se arrepender e reconhecer Deus como o único Deus. A diferença do profeta e do sacerdote é o sacerdote, né? O sacerdote, tem alguns que já sabem, levam do homem para Deus. Esse é o ofício do sacerdote. O profeta, Deus traz de Deus para os homens, né? E essa é a diferença. Aqui no nosso texto bíblico, que está em 2 Pedro capítulo 1, versículo 19 ao 21, e temos muito firme as palavras dos profetas, a qual bem fazeis e bem estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, eu não posso interpretar a profecia ao meu bel prazer, aquilo que eu acho que é correto. Não, é isso e pronto. Não, meus irmãos, não devemos ser assim. Nós temos que interpretar a profecia, ainda mais hoje que nós temos a Bíblia impressa, nós temos que interpretar toda e qualquer profecia à luz da palavra. Amém? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, que foi o nosso texto áureo, o nosso texto do dia. Vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, os homens do Antigo Testamento, eles não tinham essa autonomia de falar aquilo que eles queriam, mas sim eles eram inspirados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que os inspiravam a eles transmitirem a mensagem. Nós vemos o profeta Elias, ele falando, alguém acha que ele falou dele mesmo. Claro, talvez a indignação dele, Deus usou a sua indignação para que ele usa sobre a minha palavra, né? Sobre a minha palavra, mas é claro, meus irmãos, o profeta, ele sentia aquilo que Deus estava sentindo. Então, o profeta ali, o Elias, ele não teve assim, nossa, ter uma ideia, eu vou falar que é sobre a minha palavra. Não, ele foi estimulado pelo Espírito Santo para dizer aquilo que ele disse. Amém? E a nossa introdução. Grande parte da revelação bíblica do Antigo Testamento foi entregue ao povo de Deus em forma de profecia. E sem o dom profético, o povo se corrompia.
né? Aqui vai falar do dom profético, mas é claro, meus irmãos, aqui a gente vê que alguns momentos da Bíblia existiu assim a manifestação do dom, né, do dom profético. Mas o que chamava mais atenção era o quê? O ofício de profeta. O ofício de profeta, a dimensão era muito maior. Hoje nós não temos mais. Alguns resquícios de dons de profecia acabaram até conseguindo, até acontecendo no Antigo Testamento. Como a gente vê naquele episódio ali, que Josué chega para Moisés, olha, aqueles homens estão profetizando ali, estavam cheios do Espírito Santo e estavam profetizando, né? Nós vemos também até Saul profetizando. Isso não quer dizer que ele era um profeta, é que ali se manifestou ali o momento do dom de profecia, mas não é que ele estimulado, ele tinha o dom de profecia, porque às vezes o dom também pode manifestar entre nós, irmão. Às vezes a pessoa não é profeta e fala aquilo que Deus está mandando, pode ser. É uma questão. Mas assim, o ofício de profeta eram esses homens. Esses homens, os profetas da Bíblia, tinham o ofício de profeta. Amém? O ministério profético no Antigo Testamento. O ofício profético no Antigo Testamento, a palavra hebraica mais empregada para profeta é nabi, cujo significado é proferir, anunciar uma mensagem. Então, isso que o profeta faz. Ele anuncia a mensagem, né? Hoje, o dom de profecia, ele também tem como essa vocação de falar da mensagem, de profetizar, de anunciar a mensagem de Deus, mas não é trazer algo novo, né? Não é trazer algo desconhecido, uma bizarrice, algo assim exuberante, não. É trazer algo que está na palavra. A maior profecia que nós temos é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a maior profecia que nós temos. E hoje nós podemos ver a pessoa profetizando e podemos julgar a profecia, não o profeta. Então é por isso que nós temos que estar ligados, inteirados nas coisas de Deus, para nós não sermos o quê? Enganados por falsas profecias, por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos. Então aqui hoje, no Antigo Testamento, o ofício profético era levar a mensagem. Como não havia uma Bíblia impressa, como nós temos hoje, que todos nós temos condições de ter um exemplar da Bíblia, eles tinham essa necessidade, se dispunham ou de ouvir o sacerdote lendo os mandamentos, ou de ouvir o profeta falando acerca da palavra de Deus, pronunciando aquilo. O profeta era a boca de Deus verdadeiramente. Na parte 2, quando surgia um profeta. Quando surgia um profeta, é claro, o profeta surgia quando havia um cenário de apostasia, né? Nós vemos nos livros dos Juízes, mas no livro dos Juízes existia muita apostasia. Não, no livro dos Juízes, nós vemos sim que teve alguns momentos ali, porém a gente vê que Deus levantou juízes para livrar o povo de Israel dos inimigos que o roubavam, que o prejudicavam. Não houve ali assim um ofício de profeta. Nós vemos esse ofício de profeta, mas quando o reino foi dividido. Mesmo quando a gente vê Natã ali chamando a atenção de Davi, quando ele comete o adultério, traz ali uma parábola para Davi. E também nós vemos quando Saul também foi ungido rei pelo profeta Samuel, que era profeta e juiz e sacerdote, né? Tinha até, vamos dizer assim, os 3 ofícios. Mas nós vemos que os profetas começaram mesmo a chamar a atenção do povo quando o reino foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul, entre Jeroboão e Roboão. E é aí que o povo mergulhou na apostasia, principalmente o reino do norte. A difícil missão do profeta. Irmão, aí é complicado. Porque o profeta do Antigo Testamento, ele não era aclamado, ele não tinha uma cadeira cativa no reino. Mas Isaías era um profeta da monarquia, mas Isaías, as tradições dizem que ele foi cerrado ao meio pelo ímpio rei Manassés. Claro que depois o rei Manassés se converte, né? Mas a gente vê que no momento ali o rei Isaías foi cortado ao meio. O profeta de Deus, não vamos falar dos falsos profetas no momento, o profeta de Deus, ele era tolerado pelos reis, ele não era aceito, ele era tolerado porque para também não ter um problema com o povo. Então o rei tolerava o profeta, não todos os reis, alguns reis tinham amizade com os profetas, tinham proximidade, quando eram reis bons, né? Mas os reis maus, às vezes, eu estou dizendo às vezes, toleravam, às vezes não, às vezes jogava na prisão, como aconteceu com Jeremias, que foi jogado num poço, alguma coisa dessa natureza, irmãos. Então o profeta tinha que às vezes fugir.
tinha que às vezes estar longe, assim como Elias, né? Elias profetizou e começou a fugir de Jezabel. Então o profeta no Antigo Testamento, ele era isso, irmãos. Não é que hoje os profetas, o profeta de Deus vai numa igreja, leva um cachê de 10 mil reais, né? Não era esse tipo de profeta. Essa profecia que o que acontece hoje é que o profeta, ele profetiza aquilo que o profeta, se eu sou boca de Deus, eu sou profeta de Deus, porque eu sou ministro do Senhor, e aí muda a voz, e faz coisas no microfone, aquele teatro todo, né? Não, o profeta não fazia isso. O profeta, ele falava aquilo que Deus estava mandando. E normalmente, meus irmãos, 99,9% de vezes que o profeta se pronunciava, era para chamar a atenção do povo e chamar o povo ao arrependimento. Amém? Não era para distribuir bênçãos e mais bênçãos. Eu profetizo bênção, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Esse é um monte de bobagem aí, que os irmãos já sabem, os irmãos já me acompanham, já sabem o que eu penso disso. Parte 2, tópico 2. Quem eram os profetas chamados por Deus? O ministério profético começava com a experiência da vocação divina. Não existia autocandidatura, mas candidatura do alto, ou seja, Deus que chamava os profetas. Não era aquele que, e claro, existia a escola de profetas, como a gente vê na época principalmente de Eliseu, que ele estava ali construindo a escola de profetas, mas não era assim exatamente, estudou para ser profeta. Não, irmãos, as pessoas iam lá, né, para ter um estudo mais apurado acerca de quem era Deus, para saber para saber que quando profetizasse, sabia se era de Deus ou se não era. Então, o profeta de Deus, ele era chamado, e podia ser qualquer pessoa. Nós vemos nos profetas menores, principalmente, que existiam homens simples. Homens, a maioria deles eram todos simples. Homem do campo, boeiro, né? Como se eu não me engano, Amós. Nós vemos que eram homens. Alguns podiam até ser filhos de sacerdotes, assim como foi Ezequiel. Mas o normal do profeta, ou também da monarquia ali, ligada à monarquia, como Isaías. Mas a gente vê que o normal eram homens simples. Parte 2. Os intérpretes da religião judaica. Embora não fossem regulamentados pela lei, isso não quer dizer que os profetas fossem contrários a ela, um instrumento judaico normatizador. Pelo contrário, é possível percebermos que a mensagem deles possui um alinhamento profundo com a Torá, ou seja, com a lei de Deus. Deus, meus irmãos, não é Deus de confusão. Deus não levantava profeta para ir contra a sua palavra. Na verdade, Deus levantava o profeta para trazer para o povo uma alusão, um entendimento acerca de Deus, acerca daquilo que Deus estava falando. Porque quem falava, ou quem fala, é Deus através dos homens. Hoje Deus usa a sua palavra impressa, né? Também naqueles dias existiam as leis, os mandamentos, existia até as histórias que as pessoas se assemelhavam e também trazia uma interpretação para que o povo não fizesse outra vez, assim como a gente faz hoje. Traz a pregação, explica a mensagem, explica a palavra, explica a passagem bíblica e também traz a aplicação. Eles também faziam isso. Mas aqui nós vemos que eles, a questão da lei judaica, eles não iam contra a lei judaica, eles não iam contra aquilo que Deus deixou. Eles não falavam, olha, a lei, não cumpram a lei, não façam pela lei. Não, eles não iam. Eles falaram, não, cumpram a lei, mas Deus, está vendo? Aqui está falando assim, então tem que fazer assim. Exatamente como a lei está mandando, exatamente como Deus está mandando. Eles deveriam ser assim. Os profetas menores são divididos em dois grandes grupos. Profetas pré-exílicos, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. E os profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias. Os profetas que viveram após a experiência do cativeiro babilônico entregaram suas profecias para Judá, para o reino do norte, já havia sido destruído pelos assírios. Então, alguns profetas profetizaram para dois reinos. Nós vemos no livro de Isaías, Ezequiel e Jeremias, normalmente eles entregando profecias, principalmente Isaías e Jeremias, entregando profecias normalmente não só para o reino de Judá e nem para o reino de Israel, ou Samaria e Judá, e Samaria e Jerusalém, que eram as suas capitais, mas também para outros povos, como juízo. Nós vemos que até mesmo Jeremias profetizou para outros povos, Isaías profetizou para outros povos, Isaías profetizou muito sobre Jesus. E também Ezequiel profetizando para outros povos, outros povos que existiam ali próximo, que ele estava na Babilônia,
mas é dito para a Babilônia, ele também profetizou. Então a gente vê, mas ele que Ezequiel é interessante, eu estou citando o profeta maior aqui, mas ele aparece já de caminho já para a Babilônia. Mas os profetas menores e os profetas são divididos nesses dois grupos, porque existiam os profetas antes do exílio, durante o exílio, né? Antes do exílio, né? Ali que viveram ali perto ali do exílio, e também depois do exílio. Ah, mas o povo ainda precisa de profeta? Claro, o povo precisa de profeta, sempre precisa, meus irmãos, que Deus use pessoas para chamar a atenção do povo. Tópico 3. A mensagem dos profetas menores. Eles suplementavam o ensino. Os sacerdotes e os levitas eram responsáveis oficiais pela parte do ensino. Então, quem ensinava o povo era os sacerdotes, ensinava acerca da lei, colocavam o povo, olha, a lei diz assim. O povo também estudava, tinha conhecimento, porque também as pessoas se reuniam para debater, para conversar sobre a lei, para conversar sobre as histórias do seu povo. Mas nós vemos que esse era o intuito do sacerdote, mas o profeta, ele trazia aquele chamamento. Por isso que a gente vê, às vezes, o ensino é diferente da pregação. É claro, sempre a pregação tem que ser pregando, ensinando. Mas o ensino é uma coisa mais de reflexão. Olha, veja bem, né, e tal, pense nisso. Não, agora a pregação, né, que é mais uma profecia direta, pelo menos eu entendo assim, já chama mais atenção, já é mais impactante. Olha, Deus está falando assim, já é como se fosse gritando, né, no sentido de desesperadamente desesperado, chamando a atenção da pessoa para que a pessoa possa mudar de atitude. Possa mudar, ali tem que é uma coisa rápida, é como se fosse um desespero, que chamando a atenção para que as pessoas possam vir a mudar de atitude. Parte 2. Denunciavam as injustiças e anunciavam o juízo. Irmãos, não importava. Eles denunciavam tudo, seja do povo, seja do rei, seja de quem fosse. O profeta verdadeiro, o que tem, como é que nós podemos dizer, que tem o dom de profecia hoje, ele tem que profetizar, meus irmãos. É tudo. Tem que falar a verdade. Não é que ficar ficar enrustido ou ficar preso ao dinheiro, como muitos fazem, só profetizam por dinheiro, né? Mas aqui ele tem que estar pronto para pregar, para falar acerca do amor de Deus em toda e qualquer situação. Seja para consolar, como nós vamos ver aqui, mas principalmente para chamar a atenção do povo. E aqui na parte 3, eles também consolavam, claro, Jeremias, quando o povo ali estava passando por alguns momentos, nós vemos que Deus ele trazia o chamamento, trazia a chamada de atenção, mas também trazia o consolo, falando, olha, se vocês fizerem assim, as bênçãos vão acompanhar vocês. Se vocês fizeram assim, a maldição não vai chegar. E Deus consolava, é difícil, ok, e tal, mas o profeta, como disse que eu disse, 99,9% de vezes era Deus trazendo juízo, chamando a atenção do povo. Então nós vemos aqui que também eles consolavam o povo acerca de muitas coisas que aconteciam. É claro, meus irmãos, é raro você ver, mas acontecia sim, como a gente vê lá em Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor, né? Ou seja, chamando a atenção do povo, tá vendo? Se alegre no Senhor, porque ainda que todas essas coisas sobrevenham sobre nós, Deus é o nosso consolo. Então Deus sim consolava naqueles dias. E a nossa conclusão, irmãos, o profeta convivia com a convicção interna provocada pelo Espírito ao lado da coerção externa precedente da pressão pública. Em sua volta havia um contexto de resistência e reprovação de modo que o simples ato de entregar uma profecia constituiu uma demonstração de compromisso com Deus. Os profetas menores anunciaram a mensagem divina em tempos difíceis. Eles foram corajosos e fiéis à missão que receberam. Também devemos ser zelosos e fiéis em nosso compromisso para com Deus. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal, está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe.